São atos dos apóstolos ou são atos do Espírito Santo? Nós vamos navegar um pouco aqui pela história, pelos acontecimentos desde a crucificação do Senhor Jesus, e também nós vamos tocar em alguns pontos após Atos que nos ajudam, nos auxiliam na compreensão da história da igreja no seu início. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, a primeira pergunta que nós perguntamos é por que o livro tem esse nome? Uma pergunta natural nós devemos realmente fazer. Tudo indica, meus irmãos, que Atos dos Apóstolos, quando começou a ser circulado na igreja, no início da igreja, ele não tinha nome. Na verdade, as pessoas, os autores sagrados, eles escreviam e nem sempre tinham a preocupação de colocar um título no livro em que eles escreviam. Tanto é que o livro de Gênesis, por exemplo, esse nome é um nome grego, né? Diz respeito a origens, mas em hebraico é Bereshit, que é no princípio, que é a primeira frase que nós temos no livro de Gênesis. E o livro de Atos, quando foi escrito, o seu autor escreveu com um propósito que nós vamos examinar aqui agora, soltou ele para circulação na igreja, mas com o uso e a fluência do seu conteúdo, então os primeiros discípulos e depois dos apóstolos, houve a era dos pais da igreja. Os pais da igreja, aqueles que foram discípulos dos apóstolos. Nós vamos falar mais deles daqui para frente. Eles então atribuíram este nome, Atos, que era a palavra muito utilizada naqueles dias como praxeis. O que eram escritos com esse título, praxeis? Havia muitos livros com esse título, praxeis, naquele tempo. Esses livros, eles versavam sobre os grandes feitos dos grandes homens daquela época. Vocês se lembram que Júlio César, o grande imperador, ele escreveu um livro. O que nós sabemos da conquista do Império Romano na região da Europa se dá por causa do diário e da narrativa de Júlio César. Ali está um grande livro de um grande homem da antiguidade com seus grandes feitos. Então essas obras, elas eram obras às prateleiras dos homens cultos daquele tempo, que eram os atos destes homens grandes. Mas quando a comunidade da fé começa então a abraçar o conteúdo desse livro, é maravilhoso, porque eles, olhando para o conteúdo, dizem: isto aqui legitimamente merece esse nome, Atos. São práticas de vida inigualáveis, que em nada se compara aos melhores livros dos grandes homens dos nossos tempos. Então esse título vem porque já havia o hábito de atribuir aos grandes feitos dos homens. Só que são atos de quem? Quando nós lemos Atos, nós falamos, são atos dos apóstolos ou são atos do Espírito Santo? Obviamente, são atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Deus utilizando da vida de homens simples, homens comuns, homens até mesmo improváveis. Deus utilizando da vida destes homens para manifestar o seu poder e dizer para toda a história: eu vim para ficar.